Bom, vamos direto ao ponto. Essa análise detalhada vai desmistificar aquelas verdadeiras artes das trevas da otimização de código em si. Para alcançar o desempenho máximo absoluto, não basta só escrever algoritmos inteligentes. A gente precisa entender muito bem a conexão entre segurança, a comunicação direta com o compilador e uma medição que seja realmente rigorosa. É uma jornada e tanto que vai desde aquelas restrições mais fundamentais da linguagem até a pura prova matemática de velocidade. E a nossa rota de hoje passa pelos seguintes pontos. Primeiro, a armadilha da otimização. Depois, inlining e a visão do compilador. O poder do restrict, funções puras e estado, a ciência da medição e fechando com chave de ouro, comprovando ganhos de desempenho. Começando com a primeira etapa, a armadilha da otimização. A regra de ouro aqui é estabelecer uma linha de base inegociável. O verdadeiro desempenho de um software simplesmente não existe sem uma base sólida de segurança. Tentar acelerar algo que já está quebrado na essência, bom, isso só vai resultar em falhas ainda mais rápidas. Essa citação clássica do mestre Donald Knuth resume tudo perfeitamente. A otimização prematura é a raiz de todos os males. Tentar colocar truques complexos na base do código muito cedo quase sempre acaba destruindo a legibilidade e estabilidade. É aquele velho problema de focar no detalhe microscópico e esquecer o todo, quando, na verdade, a arquitetura inicial importa infinitamente mais. E ignorar as regras do jogo só para ganhar uns ciclozinhos de processamento pode ter consequências completamente desastrosas. Estamos falando do mundo real aqui. Falhas como acessar objetos que nem foram inicializados ou estourar o limite de um número inteiro não são só detalhezinhos chatos. Isso resulta em dados sensíveis expostos, travamentos brutais e perdas de dados irreparáveis em sistemas críticos. A segurança nunca, sob hipótese alguma, deve ser sacrificada no altar da velocidade. Agora, o detalhe mais intrigante é que essas notações de ponteiro super restritivas acabam sendo compiladas exatamente para o mesmo binário de uma notação tradicional. Dar garantias explícitas para o compilador, tipo usar aquele static one para dizer que um ponteiro definitivamente não é nulo, ajuda a evitar falhas catastróficas. Mas adivinha? Não custa absolutamente nada em termos de desempenho na hora da execução. Isso prova de uma vez por todas que segurança não é nem de longe inimiga da velocidade. Entrando agora na parte 2, inlining e a visão do compilador. O grande lance aqui não é tentar ser mais esperto que o compilador, mas sim agir como um parceiro dele, oferecendo uma visão totalmente cristalina da intenção por trás do código. A diferença de contexto é um verdadeiro divisor de águas. Uma chamada de função tradicional carrega um peso enorme. Alocar espaço na pilha, fazer aquele pulo inteiro no fluxo de controle, enfim, é trabalhoso. Mas, quando uma função passa por inlining, o compilador simplesmente substitui a chamada pelo próprio código bem ali, naquele contexto. De repente, o otimizador ganha uma clareza absoluta. Ele consegue olhar para o código e dizer, epa, essa ramificação nunca vai rodar, ou arrancar fora cálculos repetidos num estalar de dedos. O segredo por trás da palavra-chave inline é entender que ela não obriga o compilador a embutir o código. Ela funciona mais como uma dica de ouro, dando as informações e as permissões estruturais para a máquina tomar a melhor decisão possível para aquela plataforma específica. Colocando a definição lá nos arquivos de cabeçalho, a mesma lógica fica limpa e visível para várias unidades de tradução de uma vez só, evitando completamente aquela dor de cabeça de símbolos duplicados. Avançando para nossa terceira parada, o poder do restrict. Tem outra ferramenta fantástica na manga que vai direto na veia da linguagem C, o acesso direto à memória. Para entender isso na prática, é só comparar duas funções muito famosas da biblioteca padrão. A função memcopy assume de cara que os blocos de memória que estão sendo copiados não se sobrepõem. Já a memove é a irmã mais cautelosa. Ela precisa lidar com a chance real de que as memórias estejam se encavalando. E essa diferença de mentalidade faz com que a memcopy seja executada num ritmo absurdamente mais rápido, enquanto a memove precisa abrir mão de velocidade para garantir que serve para qualquer situação. A mágica que faz a memcpy voar abaixo é exatamente a palavra-chave restrict. Usar esse qualificador é basicamente dizer que a pessoa programando assume total responsabilidade pela memória. O compilador não precisa mais suar frio imaginando se dois ponteiros diferentes estão apontando sorrateiramente para o mesmo dado, o famoso pesadelo do aliasing. Ao tirar esse peso das costas do otimizador, a gente dá para ele carta branca para reorganizar e acelerar a execução a níveis extremos. Vamos ao quarto ponto, funções puras e estado.
Uma coisa super importante: a otimização pode ser totalmente sabotada por baixo dos panos por estados implícitos do sistema. Aquele atributo onSequence do C23 é um jeito muito elegante de assinar embaixo que uma função é 100% pura. Ou seja, se o que ela faz depende pura e exclusivamente dos argumentos que recebe para gerar o resultado, usar esse atributo dá ao compilador uma liberdade gigante para amalgamar chamadas idênticas ou misturar a ordem de execução. É basicamente o sinal verde para o compilador ser o mais agressivo possível. Mas olha a pegadinha, várias funções que parecem super inofensivas escondem segredos. Funções matemáticas clássicas, por exemplo, muitas vezes não são puras de verdade. Elas podem ser afetadas por modos de arredondamento ativados por threads, ou pior, alterar variáveis de estado de erro globais, como aquele clássico erno. Se uma função depende dessas variáveis invisíveis, chamá-la de pura é um erro crasso e pode gerar comportamentos bizarros que são verdadeiro pesadelo para debugar depois. Entrando na penúltima parte, a ciência da medição. A grande pergunta agora é como provar que essas mudanças realmente trouxeram velocidade sem cair nas armadilhas de benchmarking. A gente esbarra num dilema super curioso. Como se mede um loop que não faz exatamente nada de útil? Porque quando queremos calcular o tempo de microoperações, o primeiro instinto é criar um loop que roda 1 bilhão de vezes e contar os segundos, certo? Só que os otimizadores modernos são brilhantes, até demais. Se o compilador bate o olho e vê um loop rodando milhões de vezes, mas que no final não muda uma agulha no estado global do programa, ele simplesmente deleta o loop inteiro logo na compilação. Então o teste não vai medir a operação, vai medir o grande nada absoluto. Isso dá a falsa e bem perigosa impressão de que o código ficou instantâneo. Para conseguir números reais, a gente precisa agir com frieza e, sinceramente, enganar o compilador. Declarar um contador de loop como volatile força a execução da leitura e escrita, só que adiciona um peso colossal, que acaba camuflando o teste original. As saídas mais espertas envolvem forçar uma gravação em uma variável isolada dentro do loop, ou jogar cálculos de índice e adições tão opacas e complexas que o compilador não consegue prever nem apagar de jeito nenhum. E assim chegamos ao passo final, comprovando ganhos de desempenho. Com o ambiente de testes devidamente preparado, a missão final é extrair sentido e verdade desses números. Ficar olhando só para os microsegundos brutos é perda de tempo. Quando se avalia diferenças minúsculas, como a que existe entre uma gravação volátil e uma adição opaca, os dados crus até sugerem uma quedinha no tempo. Mas sem aplicar a matemática dura do desvio padrão, é completamente impossível saber se essa variação não é apenas um ruído normal do sistema operacional dando seus respiros em segundo plano. Aí vem o choque. Os dados mostram um tombo de 81% no tempo de execução só por mudar a forma de impedir que o compilador apague o loop. Isso é prova matemática de que metodologias de teste ingênuas destroçam completamente qualquer pesquisa. Se a fita métrica está errada, todas as promessas de otimização que vêm depois não passam de pura ilusão. A lição de ouro é que medições isoladas valem muito pouco na engenharia de alta performance. Toda e qualquer alegação de que um código ficou mais rápido tem que vir blindada com estatísticas pesadas, como variância e assimetria. É isso que garante que a melhoria é real e não só um ponto fora da curva estatístico. E no fim das contas, tudo gira em torno daquela delicada relação de confiança entre as regras da linguagem, as dicas que o código passa e a matemática implacável dos testes. Fica aquela pulga atrás da orelha, sem uma medição absurdamente rigorosa aliada às garantias de segurança. Até que ponto dá para ter certeza de que aquela otimização brilhante deixou o software mais rápido ou se o compilador simplesmente apagou o código silenciosamente?